Boa noite. Primeiro episódio de Fala Mátria. Esperar o pessoal entrar aqui aos pouquinhos. Eu tenho que convidar a Yasmin também. Boa noite para quem está chegando. Hoje é a primeira live da Mátria. Estamos aqui inaugurando um formato diferente. E só um momento aqui que eu vou convidar, que há muito tempo que eu não faço uma live. Eu nem já dominei aqui, mas hoje aqui acho que eu convidei. Yasmin, me diz aí se eu te convidei, se chegou o convite. Só um minuto, gente. Vamos começar pontualmente, né? A gente escolheu esse dia assim, uma terça-feira, que é um dia meio, né? A semana já começou, mas não começou com força ainda. A gente está em casa, muitas das vezes, né? E justamente esse espaço que a gente está procurando aqui para conversar, mas assim, com vocês, falar tudo que está acontecendo, numa linguagem mais corrente, mais coloquial, né? Mais um bate-papo, assim. Eu me preparei aqui com meus rascunhos, mas a gente vai fazer uma conversa. Deixa eu só ver se a Yasmin recebeu o convite. Só um minuto de novo. Convidar para participar. Já está conseguindo. Vai entrar, já vai entrar. Só um segundo, gente. Lancei até uma luz streamer de streamer. Deixa eu ver se a Yasmin recebeu. É isso, gente. É um formato assim que a gente vai entender como vai funcionar. Então, assim, convidar. Convidei de novo. Agora. Será que foi? Gente, alguém tem alguma coisa para me dizer aqui sobre esse convite aqui? É assim mesmo, né? Aceitar. Agora ela me pediu para aceitar. Não sei. Vamos ver se entra. Enquanto isso, vão chamando as amigas aí, quem não sabe da live, quem está desatenta, manda um oi para a amiga, fala, pô, bora lá, faz essa pipoca aí, vamos acompanhar as notícias. Será que é onde que eu aperto que não está entrando? Já aceitei várias vezes aqui. Aceitar. Gente, tô com algum problema aqui que não está entrando não mesmo. Eu tô tentando, amiga. Aqui, entrar ao vivo com Yasmin. Tô tentando. Agora foi. Problemas técnicos. Problemas técnicos. Para começar nessa Problemas técnicos, a pessoa que está operando. no nervosismo aqui, começando pela primeira vez. Deixa eu ver quem tá aqui, deixa eu assuntar, É, peraí, vai assuntar, lista de vou fazer assunta. chamada. Eu falei isso um pouquinho, Cíntia, gente. Esther, oi Mariana, Luciana, Michele, Natasha, Andréia, Rafaela. Ih, tem gente pra caramba aqui. Falei, ó, dá tempo de chamar as Celina, amigas, jogar lá no tem grupo um do tigre aqui. WhatsApp. Começou agora, tá começando. Estamos começando agora, então dá tempo lá de chamar as amigas lá, bater esse fio. E eu vou fazendo essa introdução aqui, né? Então, vamos lá. Bem-vindas ao Fala Mátria, o primeiro episódio aqui dessa conversa que a gente vai tentar trazer para vocês um pouquinho do que está acontecendo com a Mátria aqui dentro e também em relação aos direitos das mulheres fora do país, né? Essa apresentação, né, em específica de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a decisão da Suprema Corte na Escócia, né, que definiu que mulher significa mulher mesmo, para fins legais, né, que é equiparado a sexo biológico, e que esses termos não são intercambiáveis, né? Assim, gênero e sexo, como estava sendo usado muitas das vezes, não são termos que podem ser intercambiáveis. A gente viu as notícias chegando, né, por aqui, muitas notícias com viés, né? As pessoas, acredito que muitas acham mesmo que estão fazendo a defesa dos direitos humanos, mas não conseguem interpretar as camadas que quem está nessa luta aqui já consegue ver com mais, né,
com mais clareza. Não falei nada do que estava previsto para Assim que é bom, assim que é bom. introdução, Deixa eu falar mas o que eu vou falar para o pessoal já saber. sim. Isso aí é a sua parte, inclusive eu tô aqui Não, de mas isso estava aqui, ó. telespectador. Bem-vindas na audiência. Era o protocolo que era o roteiro, não fugi, Não, não, não. eu sei, mas eu não quis me inteirar sobre o tema porque eu quero aprender Ah, com sim. você hoje, entendeu? Beleza. Eu quero saber tudo aqui junto com o pessoal da live. E eu Uhum. vou falar sobre esse é um canal também para a gente divulgar as ações que a Matra promove, né? E a Matra, de fato, promove muitas ações, inclusive no Supremo, e está promovendo uma ADI agora, a ADI 7826, né? E a gente ingressou com essa ADI que versa sobre a questão dos presídios, né? A gente está atacando uma resolução do CNJ, uma resolução que está definindo onde as pessoas da comunidade LGBTQIA+, né, Uhum. irão cumprir pena e medidas alternativas penais ou de monitoramento. Então, tem muita coisa para a gente falar sobre essa resolução. Eu quero muito compartilhar com vocês alguns das normas que estão previstas, porque é muito interessante a gente conhecer a letra da norma mesmo, para a Achei que gente. era o meu nome. A letra da legislação, né? Que é uma resolução com teor bem legislativo. Uhum. Então, para a gente conhecer e saber o que eles estão tentando aprontar aí com a questão dos presídios. Tentando aprontar, não, já aprontaram. A gente está tentando ver se desconstitui um pouco, dar uma freada. Então, gente, falando novamente para quem está chegando aqui, esse é o primeiro episódio aqui do Fala Mátria, né? Um canal de comunicação direta entre vocês que estão na luta com a gente e, né, e a gente aqui. Então, a ideia é trazer as pautas, né, fazendo até uma literatura comparada, né? A gente vai falar um pouco do que está acontecendo lá fora, porque, enfim, deveríamos aprender com o que está acontecendo, né? A história está aí para nos ensinar alguma coisa, né? Por mais que todo o trâmite legal, a legislação, mude muito de país para país, a gente consegue ver o que já está acontecendo, né? Por exemplo, na Escócia, na Inglaterra, a luta está um pouquinho mais à frente, né? Então a gente consegue entender os caminhos que elas estão e os obstáculos que elas estão enfrentando também. Então, essa é mais uma vontade nossa de conectar diretamente com o público, né? Trazendo aí semanalmente como que um resumão do que está acontecendo, né? No mundo das mulheres aí lutando pelos seus direitos, né? Adquiridos com muita luta, né? Uhum. E aí, o que você conta da Escócia? Me diz aí, Então eu vou lá. Vambora, eu tô Eu querendo vou abrir os saber. trabalhos. Vambora. Então, o que eu vou falar aqui é baseado num texto que eu já até publiquei, né? Então, eu tenho certa dificuldade com toda essa nomenclatura do juridiquês, assim. Então, eu tenho minha colinha aqui, vocês vão me ver olhando para baixo, porque eu estou colando mesmo. Mas em abril, né? 16 de abril desse ano, foi um marco importante para a luta das mulheres, né, no mundo, que foi quando a Suprema Corte realmente afirmou, né? Na verdade, assim, não houve nenhuma mudança na lei, né? A Suprema Corte se reuniu para clarificar o termo, o uso, né? Vou ler aqui exatamente para não ter confusão. A Suprema Corte Britânica decidiu por unanimidade que o termo mulher, conforme disposto no Equality Act de 2010, aí, como eu não sei falar das coisas direito. Algo Mas muito importante em um termos de legislação protocolo na lá. Escócia. É um protocolo. No Equality Act, que tinha essa confusão, né, que se refere exclusivamente a pessoas do sexo feminino, né? No caso biológico, eu já acho uma redundância, mas do sexo feminino. Em outras palavras, a resolução diz o seguinte: sexo e gênero não são a mesma coisa. E o direito não pode tratar como intercambiáveis o que na realidade, na biologia, se distingue com clareza. Essa foi a resolução que eles tiveram, né? Lá, porque isso surge, né? Aí, enfim, no meu texto eu falo assim, né? Mais ou menos. Aqui no Brasil, né? Essa decisão reverbera como um alerta, né? Porque se eles já estão revendo lá os impactos que isso tudo causou na política, né? No direito das mulheres, o que acontece? Como que isso se iniciou lá, mais ou menos? Vou tentar explicar para vocês aqui. Essa decisão da Suprema Corte,
como eu disse anteriormente, ela não muda nada na lei. Ela clarificou, só explicou que quando se fala sexo, se fala sexo. Porque muitas vezes esse termo está sendo usado, né? A gente sabe aqui, né? De forma intercambiável, como se uma pessoa que se identifica com o gênero feminino, isso mudasse a categoria jurídica dela, legal, né? Que seria até um... A gente já ouviu falar nesse termo de ficção jurídica, né? De você criar uma coisa sem base na realidade. Então, essa batalha que se iniciou lá com as mulheres que vão ser chamadas de críticas de gênero, né? Que nem todas são feministas, no entanto, a maior parte das mulheres lá dessa luta, o que difere muito da questão dos Estados Unidos, quando o Trump entrou, aí agora é homem, mulher, mulher, homem, homem, mulher, aí ficou, né, muito naquela assim, ai, a direita opressora. Não, gente, a bola tá quicando aí. O partido lá, eles pegaram. Nem tem esquerda e direita nos Estados Unidos. Olha como eu tenho dificuldades cognitivas para falar de política, mas estou tentando, estou me esforçando. Eu era artista, botaram essa bola na minha mão, agora eu tô aqui. Nossa, tá Mas, indo super então, bem. Vambora. o que acontece é que lá na Inglaterra, né, as mulheres têm um passado de luta muito organizado, né? Elas foram as primeiras mulheres a conquistar o direito de voto, teve mártire de guerra, elas explodiram aquela cidade lá para conquistar. E elas, ao mesmo tempo, tem uma questão que é muito discutida até internacionalmente, por que elas estão na liderança dessa luta, né? Talvez até pela escala do país, entendeu? Que não é um país grande demais, mas também não é pequeno demais, e elas conseguem se organizar ali de alguma forma, mas eu acredito que também tem essa questão toda de uma veia, de uma verve política mesmo, né? De todas as organizações sociais. Eu já me desviando do assunto. Mas essa associação, né, de mulheres, como a Matra aqui no Brasil, é equiparada à Matra, né? A For Women Scotland, né? Pelas mulheres da Escócia. Elas se organizaram em 2018, porque para questionar uma lei escocesa que estava voltada à paridade de gênero em conselhos públicos. O que significa, né? Que a legislação estava ampliando a definição de mulher para incluir pessoas vivendo como mulher, né? E que tivessem esse certificado, né? Que é essa coisa de mudar o F para M, né? No documento. Então, qual era a consequência disso, dessa mudança na legislação? Que homens que se identificam como mulheres poderiam ocupar cotas destinadas exclusivamente a mulheres, desvirtuando a política pública. Então, inicialmente foi isso. Elas se moveram, né, essa organização, para combater essa questão, porque a partir do momento que você está tentando assegurar cotas na política, porque a gente sempre foi, né, desprivilegiada, impedida, né, dessa questão da presença na política. Até hoje os números não são equínames, olha só, eu querendo falar difícil, não estão aí, né, equiparados, né, a presença de mulheres na política, a gente sabe como é. Então elas questionaram isso, né? Começou assim. Ao longo dos anos, o caso enfrentou vitórias e derrotas, né? Teve em 2022 uma juíza que chegou a dar o parecer para a oposição, né, do caso das mulheres, chegou a dizer que o conceito legal de sexo não se limitava a nascer no sexo, então elas não foi assim, papum, né? Elas estão lutando, são mulheres da sociedade civil aqui, como a Matra, que se organizaram, né? Que doam seu tempo, sua expertise também, né? Seu lugar de estudo, né? Para analisar leis, normas técnicas, tudo isso. Então, com esse novo resultado, né? O que ficou dito assim? Pessoas trans não perderam direitos, né? Eles são protegidos pelo Equality Act, né, de 2010, que diz respeito a não sofrer preconceito no espaço de trabalho, não poder ser discriminado com base nisso. No entanto, essas pessoas não podem ser equiparadas legalmente à mulher no que se refere a políticas, espaços de exclusividade sexual, né, espaços privados, como abrigos, banheiros, esportes e cotas profissionais. Então, assim, a pessoa tem todo o direito de viver a vida dela, né? A pessoa se identifica como tal, como trans,
ela tem o direito de viver a vida dela, né, sem sofrer preconceito. No entanto, existe a necessidade de resguardar os nossos direitos adquiridos, né, do sexo feminino. Então, isso, na verdade, né, eu acho que deve servir de alguma forma para abrir os olhos aqui, né, do Brasil, e entender que também que é uma discussão global também, né, que não está acontecendo só aqui, a gente sabe que está acontecendo mundo afora, e que nos últimos anos, inclusive aqui no Brasil, né, instituições públicas e privadas, universidades, coletivos e órgãos de imprensa passaram a adotar, sem debate amplo, uma concepção fluida de identidade de gênero, né? Muitas vezes ignorando a realidade material das mulheres, especialmente das mais vulneráveis, que estão sendo atropeladas nesse processo, que é justamente o que a Yasmin vai falar aqui, né? Então, eu vou deixar a bola para você. Então, na Escócia, o que eles fizeram foi colocar um limite nessa ficção jurídica de até onde vai essa fantasia de que você é uma mulher, na verdade, né? Assim, tudo bem, a gente pode tratar você socialmente como uma pessoa mulher, se você se entende e se percebe dessa forma, né? E isso é bem confuso, assim, para mim, pessoalmente, né? Porque é aquilo que... Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que é uma mulher? O que faz de nós mulheres, né? Já que se você pode se autodeclarar, né? A JK soltou um tweet muito bom, que eu até traduzi aqui para citar em algum momento, acho que vale esse tweet. Soltou ontem ou hoje, que é: quando você diz a uma mulher que ela deve fingir que um homem é uma mulher, você está afirmando o direito desse homem de controlar a fala e a percepção da realidade dela, ao mesmo tempo que desvaloriza a experiência que ela tem como ser humano do sexo feminino. Você está pedindo a ela que... conceda, né, o conceito, né, que é tudo que a gente tem, né, o significado de mulher, para que o homem se aproprie. Então, assim, realmente não é pouca coisa pedir para respeitar pronome, nome social, não é pouca coisa, tem muita coisa em jogo, né? O problema, assim, o problema, assim, é lógico, assim, eu dou todo o direito à pessoa que entende que a percepção que ela tem com aquela pessoa, mesmo que ela esteja caracterizada com signos atribuídos ao feminino, né, e ela se perceba dessa forma, que ela tem o direito de enxergar aquela pessoa pela realidade biológica que ela tem. Mas, assim, ao mesmo tempo, o que pega e o que está pegando mais na questão do direito é essa questão de espaço, essa questão de até onde vai isso aí. Não é só questão de pronome, né? É questão de você quer acessar banheiro, assim, você quer acessar... Começa com pronome, parece um pouco pequeno, né? Então a gente faz piada com todes, com tudo isso, parece pequeno, mas começa... É a porta de entrada, né? Porque, assim, a partir do momento que você relativizou isso, aí começa a relativização do nosso espaço, de costa na política, de recursos, e, né, o Ministério da Mulher também está relativizando que é mulher, aqui no Brasil também, né? A nossa última ministra aí não sabia nem dar o parecer, né, de quem são as mulheres. Tadinha, não soube. Pois é. Não sabia. Mas é isso, até onde vai isso e até onde a gente é obrigada a corroborar com essa questão psicológica que está na cabeça dessa pessoa, né? E até onde a gente tem que ir com isso para que essa pessoa não se sinta violada, né, na identidade de gênero dela, que é um direito humano, sim, no Brasil, gente. Essas ações no Supremo estão aí e são a prova de que sim, é um direito humano e tem toda essa questão, né? Qual é o nosso direito humano com relação a isso? Somente acatar e dizer, não, tudo bem, eu entendo que você está, né, não sei se sofrimento, assim, e aí eles trazem diversas justificativas para tentar justificar isso. Né? Inclusive um dia a gente pode discutir um outro caso, que é o caso Maya Foster lá, que foi a primeira mulher que venceu, né, na corte trabalhista lá, porque ela, né, foi demitida, né, porque por não se submeter, não praticar a fé, né, identidade de gênero, né? Isso, então, assim, tanto que lá foi discutido numa questão de liberdade de crença, que é muito doido também, assim, foi dado como assim, tudo bem, você tem teu Deus aí, entendeu? Mas você não pode me fazer rezar a sua prece, porque isso
Você tem liberdade de acreditar nessa religião, nessa ficção, porque é metafísico, né? Mas você não pode me impor. Então, a pessoa não pode ser discriminada porque não acredita em Deus, porque não acredita em Buda, o que seja, né? Então, lá foi discutido, né, é muito doido também, porque cada lugar do mundo a gente vê o processo se encaminhando de uma forma, então é muito curioso também, mas a gente pode estar sempre aprendendo para saber como também, né, qual o caminho aqui que a gente vai encontrar. Mas o que está acontecendo nessa ADPF agora? O que é ADI, mas outra coisa, eu só queria comentar uma coisa que você falou a respeito da questão, nessa questão da Escócia, eles definiram, né, que sexo e gênero são coisas diferentes. Isso foi trazido como uma grande novidade. Isso aqui está posto, inclusive, nessa ADI que a gente vai falar hoje, essa resolução do CNJ, que é a resolução 348, na redação dessa resolução, está explícito que sexo e gênero são coisas diferentes, então não é dúvida nenhuma. O problema é que eles pegam isso, eles falam que sexo e gênero são coisas diferentes e eles querem substituir o conceito sexo por gênero na legislação sem nenhuma adequação. Eles querem pegar, copiar, colar, como, por exemplo, na questão, né, da certidão de nascimento, que você troca o sexo, apesar de a identificação da pessoa ser com gênero, e você coloca lá feminino, masculino, e agora tem até o sexo não binário, que não sei o que é isso, porque se não binário é identidade de gênero, eu não sei por que está no campo sexo da certidão de nascimento, mas a gente entra numa outra questão. Mas, então, o que está sendo discutido nessa ADI? Onde essas pessoas vão cumprir pena? Onde essas pessoas vão cumprir pena? De que forma elas vão cumprir? Quais direitos estão em jogo aí? Porque a gente tem a questão de cumprimento de pena tem assento constitucional, né? Na Constituição, no artigo 5º, tem lá falando que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza, delito, idade, sexo do apenado. Então, está na Constituição dizendo que prisão feminina, presídio masculino. E aí a gente tem essa resolução do CNJ que fala que a pessoa que está cumprindo pena, no momento lá, pode ser de uma audiência de custódia, em qualquer momento processual, ela pode manifestar a identidade de gênero dela, né? E ela vai ter que ser acolhida no presídio, na unidade prisional que ela for mais adequada à identidade de gênero dela, né? Ou que que o juiz vai perguntar a ela onde ela deseja cumprir e vai mandar essa pessoa para lá. E aí tem várias questões, né? A gente tem as pessoas as policiais penais que estão dentro dos presídios que precisam gerir a população carcerária, né? E outra coisa também, a gente tem a lei de execuções penais que fala que no estabelecimento prisional feminino, somente mulheres podem trabalhar. Sim. E aí a gente tem, né, pessoas do sexo masculino dentro dos presídios femininos e as policiais penais ali também, né, sendo que na lei de execuções penais é expressamente proibido, né, deveria ter só funcionárias do sexo feminino nos presídios e diversas outras questões. Assim, eu queria muito ler com vocês, eu não vou ler tudo não, mas assim, essa resolução, ela é tão... Por favor, assim, gente, acho que não foi Nelson Mandela que falou lá que mulher não devia ficar presa com homem? Eu acho que foi ele. Não, a lei de abuso de autoridade do Brasil fala isso, que é crime você prender homem, pessoas do sexo, eles utilizam sexo. Sim. A lei de abuso de autoridade fala que é crime você prender pessoas de sexos distintos na mesma unidade prisional, no mesmo espaço físico, né? É porque a gente volta para aquela questão, né? É uma questão de violência intramasculina, né? Inclusive, eu já ouvi falar, já pesquisei um pouco, que tem dentro do presídio sistemas, né? Que pessoas que identificam como trans não ficariam, né? Eles ficam num espaço que chama seguro. Porque dentro dos presídios tem uma divisão até por facção, né? Senão se joga um no lado errado até, enfim... Né? Ainda tem, desvive a pessoa, né? Essa resolução ela prevê isso, que existem alas até para pessoas, né, transidentificadas, mas é aquilo, ela está na mesma unidade prisional e quem faz o controle dessas pessoas são policiais penais femininas. E aí o que acontece? Até nessa ADI que a Matri
que a Mátria ingressou, Uhum, eles fizeram a Mátria fez até um levantamento sobre a questão do Distrito Federal. Eu vou até voltar aqui. uhum. A gente descobriu que tem 19 presos do sexo masculino cumprindo pena num presídio estadual, creio eu, né, do Distrito Uhum. Federal, e que existem policiais, e para atender essa demanda, né, existem policiais penais masculinos dentro do presídio para poder gerir eles. Ou Ah, seja, o tá, que tá, que tá foi? tudo errado, tá tudo Aí errado. jogou os policiais masculinos dentro do presídio feminino. Sim. Gente, isso, inclusive, essa questão, né, do presídio, foi o que levou a coisa ao estopim na Escócia. Porque desde que que isso estava sendo, que o For Women Scotland se formou, né, essas associações se formaram, elas estão batendo na tecla. Vai dar merda. Pode falar aqui merda? Não, não Vai pode. dar merda, vai dar merda, vai dar merda. Não dá para abrir a porteira assim para autoidentificação. Não tem scanner de alma, de áurea de ninguém aqui. Sabe quem é true, quem não é, quem é bom, quem não é. Enfim, elas estão falando. Existem razões. Assim, o que acontece, né? As pessoas colocam muito na questão, toda vez que a gente tenta lutar por algum direito baseado no sexo, a gente é sempre muito mal vista, né? A premissa é de má fé. Nossa, Sim, né? Quando a sim. gente tenta se proteger e proteger as mulheres, Preconceito. nós somos Uhum. preconceituosos, somos intolerantes. E assim, existem razões biológicas para qual há essa É o separação, novo, né? é o novo feminista odeia homem, né? Só virou assim, né? Mulheres estão lutando pelos seus direitos, odeiam pessoas trans. Não, gente, a gente só ama nossos direitos. Mas a questão na Escócia, que chegou foi o ápice da coisa toda, realmente, que tinha já essas células de mulheres lutando. Até que aconteceu uma coisa que foi assim, foi a última gota para o copo transbordar. Que de acordo com toda essa política lá, né, um double rapist, né, um estuprador sendo julgado durante o trial, durante já o processo, se identificou como mulher, sempre escolhe os nomes engraçados, né? Isla Brown. E aí é um cara meio uma tatu face, sabe? Tatuagem na cara, assim. Aí vocês veem as fotos quando ele aparece se identificando como mulher, de legging rosa, marcando ali o biruliro ali, e uma piroca Chanel, peruca, um ato falho, uma peruca Chanel. Então, assim, ainda tem isso, né? De uma coisa clownesca, de um pastiche, um estereótipo. Mas, enfim, isso levou a população às ruas, né? Deixa as A, pessoas muito indignadas, a de Kelly fato, né? Você Jenkins vê. foi para a Escócia, assim, juntou muita gente. E foi a queda da primeira-ministra da Escócia, que é a Nicola Sturgeon, que sempre foi vista como assim uma mulher para frente, que chegou à presidência. Então, só que ela morreu agarrada, assim, o barco afundou com ela agarrada na bandeirinha trans, porque ela, na entrevista, um jornalista pegou de furo, né? Botou-lhe o microfone e falou: então, é homem ou mulher? Aí ela falou: não tenho dados suficientes para dizer se ele é um estuprador. Aí o pessoal fez meme lá, com essas coisinhas que você responde, assim, como se fosse um formulário. Aí, seu gênero female, né? Feminino, male, ou rapist, estuprador. Fizeram essas, tipo uma caixinha, né? Para você marcar, né? Qual é o seu gênero? Macho, fêmea, masculino, feminino ou estuprador? Porque ela não sabia definir. Porque se ela dissesse que essa pessoa é um homem, cai por terra toda a teoria, né? A teoria Todo o do sistema de ultraje, né? crenças dela Porque se é vai pro ralo, né? autoidentificação, meu amor, como é que você vai desmentir a pessoa? Quem vai dizer quem é de verdade e quem não é? Então, isso não é normativa para a política pública, né? Uma coisa que é totalmente balizada numa subjetividade e que abre aí, deixa as mulheres vulneráveis né? Imagina ser trancafiada com um estuprador. Sim, e é isso, é autodeclaração. Se esse foi o único critério que você colocou para aquela pessoa exercer esse direito, você não pode depois vir com outro. Ah, mas ele estuprou. Tá, mas e aí? Mas ele não está alegando que ele é uma mulher? Então, Sim. se o único critério que você colocou na lei foi esse, é exatamente a questão dessa resolução, é autodeclaratório. E assim, em alguns momentos tem uma redação meio esquisita nessa resolução do CNJ que fala assim: o juiz vai analisar.
Mas aí, na mesma medida que tem essa parte que o juiz vai analisar, você, lendo os outros artigos, você vê que não tem espaço para discricionariedade do juiz. O juiz não pode, por causa de um ou outro elemento, ir contra essa vontade que essa pessoa expressou de cumprir pena na instituição, né, alinhada com a identidade de gênero que ela alega, manifestou naquele momento, né? Sim. E aí você Eu não sei se eu deixa... expliquei muito bem, mas no início é isso, né? Elas lá na Escócia, elas lutaram contra essa resolução lá, que seria esse Equality Act, alguma coisa sobre igualdade, né, de 2010, só que falava que não podia ser discriminado com base no sexo e identidade de gênero. Sendo que quando conflata essas duas coisas, dá problema, porque eles não conseguem andar juntos. Se uma pessoa se identifica dentro do sexo feminino, né? Se a pessoa do sexo masculino, ao mesmo tempo você está apenas erodindo o direito das mulheres. Então, não são duas coisas que, nesse sentido, né? Quando está em jogo aí a segurança, a privacidade, né? Pode existir, sim, no caso da pessoa não ser discriminada no espaço de trabalho e tudo mais. E assim, o Estado, voltando à questão do presídio, o Estado ele tem o dever de zelar pela população carcerária, né? Não é que vai uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, que vai, né, vai ser discriminada, vai ser posta numa situação de risco por conta da opção sexual ou por conta da identidade de gênero dela, né? Mas a gente tem que olhar uma forma, né, tentar esses direitos precisam coexistir, né? Os direitos das mulheres precisam existir junto com os direitos, né, baseados no gênero, porque esse direito existe, né? As pessoas já têm esse direito no Brasil, mas eles precisam coexistir com os direitos baseados no sexo. E não adianta você pegar, substituir uma coisa pela outra, porque não encaixa. As peças não funciona. Até acho engraçado, porque toda vez que alguém fala, feminista anti-trans. Então você entende que trans é anti-mulher, então, né? Porque assim, essa dicotomia fica assim, meio, né? Eu sou pró-mulher, assim, né? A gente está lutando pelos nossos direitos. A gente, inclusive a Mátria agora está também começando um trabalho com os destransicionados, né? Com mães, com crianças também, nesse turbilhão, com essa ideia que foram, né? Enfim, eu chamo de aliciados mesmo, né? Por essa ideia de que estão no corpo errado, alguma coisa do tipo. Então, assim, tem muita coisa para ser discutida. Eu acho que também sem medo, né? Porque a gente já passou dessa fase um pouquinho, né? Não, já não tem. Olha só, a gente não tem que ter medo de discutir isso. Assim, eu entendo que algumas pessoas se sintam assim, constrangidas em certos círculos de conversa, porque o diálogo não existe, mas assim. Procure pessoas com quem você possa dialogar sobre isso, sabe? Essa questão dos presídios, assim, isso me levou a muita reflexão no começo, assim, essa ADI, assim, quando a gente tratou dessa, estava arquitetando essa live, eu perguntei o que estava rolando na Matra e falava, tem a ADI dos presídios, eu adorei, porque, assim, foi um tema que me trouxe muita reflexão, assim, cara, mas não tá certo você colocar essa pessoa numa unidade prisional feminina simplesmente porque ela deseja que assim seja, né? E vulnerabilizando todo um sistema que foi desenhado pela legislação brasileira para que pudesse proteger a nós mulheres. Por exemplo, a gente tem na LEP existe um dispositivo que fala que existe uma ala exclusiva para mães nos presídios femininos. Isso um inciso que foi inserido na lei em 2009. Isso é recente. Isso no direito foi ontem. Né, de que não pode haver policiais homens trabalhando em presídios femininos. Foi 2009 também. Então, assim, é tudo muito recente para que a gente possa, sob essa alegação de identidade de gênero né, eu sou isso, eu sou aquilo, você vulnerabilizar todo um sistema que foi desenhado para nós, para nos beneficiar, né? De algum modo, nos proteger. É isso, acho que tem a diferença aí entre respeitar a crença né, alheia sobre sua autoidentidade e desfigurar categorias jurídicas que são necessárias para a gente fazer a sociedade andar, né? Assim, e a proteção das mulheres aí também. Então, realmente... é tão problemática essa questão do presídio, né? Que assim, nessa questão do Distrito Federal, que é o dado que a gente tem, porque assim, muitos estados eles não
fazem essa contabilização de quantos detentos transidentificados existem nessas unidades, né? Mas o Uhum. Distrito Federal contabilizou isso. Então, tinham 19 pessoas que alegavam ter a identidade feminina no presídio. Uhum. E aí, em algum momento, tem um levantamento de dados aqui que fala assim que é de inquéritos de faltas graves cometidas faltas cometidas dentro do presídio, em termos de proporção, o quanto essa população transidentificada masculina dentro do presídio feminino, né, Uhum. estava praticando faltas. Uhum. E em comparação com as mulheres era nada, era 3% Sim. comparado com Tem outros. casos internacionalmente, já tem caso de estupro dentro de presídio, já até de agressão à carcereira, né? Por homens identificados, transidentificados, né? Tem alguns casos internacionais já. Aqui no Brasil, realmente, eu Aqui tô no Brasil, começando a ver as notícias, porque lá fora a gente acompanha, a gente vê, né? Aí sai pedófilo pego com 30 mil imagens, mulher pedófila, aí você olha assim, oi, aí você vai pesquisar, né? Essa plataforma Redux, que traz muito, né? Elas fazem sim. muito esse trabalho, assim, que pegam, porque você vai nublando, você vai turvando até a data, né? Tudo que é estatística de crimes violentos, de repente as mulheres agora cometem crimes violentos, assim, né? Porque a gente sabe que a grande percentual das mulheres encarceradas aqui hoje no Brasil é essa associação para o tráfico, é esse artigo, né? Que não são delitos menores, né? Então, não são as maiores predadoras sexuais, as mulheres, Os né? padrões de criminalidade são Então, diferentes, né? agora Então, saiu, até foi aqui, né? Falando mulher que não sei o que abusava de animal. Aí a gente foi ver a notícia, tava lá, né? Uma pessoa transidentificada. Então, assim, tem isso, né? Até uma mulher veio falar comigo há pouco tempo, falando que ela estava assim, numa pós de estatística. E que as pessoas não estavam, não podiam se falar de sexo na pós de estatística. Gente, isso é distópico num nível. Olha só, eu achava que isso não chegava nas exatas, assim, como chega das humanidades, né? Mas, gente, o pessoal de estatística impedido, né, de falar da realidade, falar, né? é porque sexo é irrelevante agora, entendeu? Porque não Sim, interessa agora a identidade de gênero, entendeu? É o que eu falo, é a substituição feita sim. indiscriminadamente, né? Você está colocando um critério que não é objetivo, que é autodeclaratório, para basear um dado, para basear toda uma estatística, imagina, né? Mas É a questão é complicado. que essa fala dessa relatora da ONU também, essa semana muito boa, saiu a Rim Al-Saleh, né? Acho que ela é da Jordânia, ela faz a, ela faz como que fala? Não sei, relatora sobre violência contra meninas e mulheres, né? Ela visita vários países e apresenta dados, textos, ela faz algumas normativas, assim, e, enfim. E ela disse, né? Ela fez um texto, ela falou, ela começa assim, para ser franca, eu não esperava estar dizendo isso aqui. Escreveu um relatório para dizer que meninas e mulheres são uma categoria jurídica, legal, e que a discriminação contra a mulher se baseia no sexo, né? Então, quando você descola isso do sexo, fica meio solto, né? Inclusive, desprotegendo até pessoas do sexo masculino que se identificam fora, né? Como homens trans e não binários, né? Até essas pessoas ficam desprotegidas. Até esse For Women Scotland, lá, quando elas lutaram pelos direitos das mulheres, é o direito da mulher que se identifica como homem ter uma licença maternidade. Entendeu? Porque as coisas vão também se. Até tem um homem trans que já veio falar comigo na internet, que ele falou: eu não faço retificação, né? Uma mulher que se identifica como homem trans de barba. Falando, eu não faço retificação porque eu vou fazer prova para bombeiro. E se eu te retificar, eu vou fazer teste físico com homem. E não deveria ser, né? Deveria ser baseado no sexo. Você se identifica. Então, para Se essa identidade pessoa, de gênero e sexo são duas coisas inclusive, diferentes, essa pessoa ela perde, né? Ela perde sim, não perde. seus espaços também. Então, não é sobre como a pessoa realmente, né?
A gente precisa ter um middle ground, um chão, um pé no chão, um pé na realidade, para criar política pública Mas essa e tudo questão mais. dos homens trans pega muito até nessa questão dos presídios, porque É. numa outra DPF que envolvia também presídio, que tem várias ações constitucionais sobre esse tema rolando no Supremo, né? Mas em uma delas, alguma associação LGBT pediu para que o STF decidisse assim: quando a pessoa declara que tem alguma identidade de gênero, ela tem que ser obrigatoriamente transferida para o presídio de acordo com essa identidade que Loucura ela botar alega. um homem trans de E aí veio o IBRAT, né, que é o Instituto Brasileiro das Transmasculinidades, e se levantou contra, fala, não, a gente não quer isso, a gente não quer que, a partir do momento que a gente se declare homem, que a gente vá cumprir, que a gente seja obrigada a cumprir pena no presídio masculino. Então, assim, você vê que até aí eles vão, mas não vão tão longe, assim, peraí, eu tô vendo que aqui tem uma realidade corpórea que eu preciso respeitar isso aqui não vai ser bom para mim, né, como indivíduo, por mais que eu tenha essa identidade de gênero, eu sei que a minha limitação corpórea aqui não cabe e vai ser prejudicial para mim. Exato. Até também acho que nos esportes também, na Olimpíada, teve uma mulher que se identificava como não binária, né? No Canadá, no time de futebol feminino, assim, é super celebrada, mas tava lá no futebol feminino, entendeu? Então, assim, tá ótimo, parceira. Quer cortar o cabelo, pintar de azul, se identificar, trocar seu pronome aí na sua casa, né? Você também, porque essa coisa de impor pronome aí vira seita também, né? Porque o pronome é um pouco isso também, né? Então, você agora tem que se identificar com seus pronomes, você tem que identificar seus pronomes, né? Eu tenho visto agora alguns formulários que dizem que é opcional você escolher aquela, né? Quando pede assim, mulher cisgênero, ele, dela, não sei o que. Eu tenho visto alguns formulários de inscrição para coisas, assim, mudando um pouco. Na cultura, né? Que eu faço uns editais, assim. Sim. Mas, gente, fala aí. Tem uma pessoa que fez uma pergunta que eu queria responder há um tempo aqui. Dois user XX. Como pode haver a coexistência de direitos se um exclui o outro? Gente, dá para coexistir. Essa questão do homem trans, ele se identifica como homem, mas ele come no presídio feminino. E tá tudo certo. Você tá fazendo um comprometimento ali de até onde vai aquela ficção jurídica e até onde aquilo. Sem comprometer o direito das mulheres. Assim, é possível coexistir, tem que coexistir. Não existe você passar por cima, um direito por cima do outro. Os direitos têm que coexistir. A pessoa vai ter seus direitos, assim, ela também não é a questão, né? E isso é muito discutido lá fora, né? Muita discussão em relação aos pronomes. Mas a questão assim, a pessoa tem que ter um pé na realidade. O que era até ontem transexualidade? Era o quê, né? Você emular características lá dos secundários do sexo oposto, sabendo, né, que você tem um sexo de origem, até porque senão não era trans, né, era só mulher, né? Então, assim, as coisas têm que salvaguardar suas diferenças. Eu entendo a vontade de todo mundo botar tudo no saco e falar, é tudo igual, que maravilha, vamos juntos. Mas, assim, não é bem assim. E a gente sabe também que se a gente não delimitar o nosso espaço, a gente não vai ter, né? Foi com muita luta que as mulheres chegaram até aqui. Hoje, né, se a gente pode ter uma conta em banco, herdar, ter propriedades, né? Tudo isso não foi dado, assim, não estava dado, né? Enfim, Yasmin, você acha que tem alguma coisa para adicionar? É a nossa... Tem muita coisa, mas assim, também não quero me estender muito, desanimar o pessoal de ficar, sabe? É muito grande, assim, são muitas coisas pra gente falar. Dá pra gente falar horas aqui sobre isso, mas... Eu acho que a gente fica, assim, a gente pode falar horas, mas a gente vai esgotar, quer ser uma coisa que vocês sabem, que vai ser assim, ó, um papinho aqui, que a gente, né, a gente atualiza sobre trocar uma ideia e... tá acontecendo, as assembleias, as resoluções. Vocês precisam, né, que vocês divulguem alguma coisa, comprar a blusinha da Mátria, que ajuda na luta aí. Na próxima eu vou vir com a minha blusinha. Vai ter caneca, tem caneca também. Então, tudo eu tenho. Eu vou vir com o meu kit. Chamem as amigas para a Mátria, manda link, manda se associar, porque é assim que a gente vai conseguir, né? Lá na Escócia foi isso. Eu até acabei um texto falando sobre isso aqui, agora não sei mais qual a página 3. Que lá não foi, né? Eu falei assim, mais ou menos, né? Que não foram mulheres, né? Essa vitória histórica não foi conduzida por grandes partidos ou instituições,
mas por mulheres comuns, mães, profissionais, ativistas, que se recusaram a aceitar a inversão do óbvio. Aí dão o nome delas, Susan Smith, Marion Calder, pá. Passaram os últimos 8 anos lutando incansavelmente para defender os direitos mais básicos das mulheres. Essas mulheres, chamadas de TERFs, atacadas em redes sociais, recebendo ameaça de morte, ignorada por grande parte da imprensa, colocaram a verdade e o direito das mulheres acima do conforto social. E venceram. Não com violência ou intolerância, mas com argumentos, organização e coragem. Então fica o chamado, né, para a gente estar aqui, estar nesse espaço, que às vezes não tem tempo de ler o que saiu no grupo, nos e-mails, muita coisa mesmo na vida. A gente vai aqui inteirando vocês, né, com pílulas aí. Eu trazendo as fofocas do Twitter, importando fofocas do Twitter. Quero trazer fofocas também. Então traga fofoca. Então a gente vai fofocas também. Falar de uma, vai falar de ler, outra vai falar de fofoca. Então isso é legal, porque vocês podem pedir também os temas, depois comenta lá, a live vai ficar salva. Isso, manda sugestões. Os temas que vocês querem ver de ser discutidos. Muito legal também é trazer, né, que a JK lançou um fundo agora, né? Quando eu vi, a primeira coisa que eu mandei foi para a Mátria, mas se restringe a Inglaterra, ali, tudo aquilo ali, né? Como fala. Gente, eu tenho dificuldade, até com geografia. Aquela área ali deles toda, Inglaterra, Irlanda, País de Gales, né? Sim. Porque ela criou um fundo hoje que protege, que é para as mulheres poderem acessar em caso estejam sofrendo discriminação no trabalho, né? Por serem críticas de gênero, por serem feministas, acreditarem que o sexo é imutável, que as mulheres têm direitos baseados no sexo e que não é crime nenhum lutar pelos seus direitos, né? Então é um passo muito importante lá, muito importante mesmo, que é uma coisa de, né? As mulheres estão, que até então, né? Você que perde trabalho, eu não perdi trabalho porque eu sou autônoma, vamos falar assim. Mas eu também, agora eu sou livre, agora eu sou free mas speech. reduziu, lógico, que é uma forma de, né, o ostracismo social, as violências todas na internet, mas até o risco de violência, ameaças de morte, eu tenho várias, mas também a questão do punitivismo financeiro, né? Que você vai... Da perseguição, perseguir no emprego da pessoa, também, nos círculos de amizade, né? E assim, se você que está assistindo essa live está se sentindo assim sozinha, isolada, né, com relação a esse pensamento, chega aqui toda terça-feira, vamos conversar, chega na Mátria, tem diversos grupos lá de mulheres, né, que estão passando por alguma coisa parecida com a sua, ou que pelo menos vão poder, ou já passaram e vão poder te ouvir de um lugar, né, com muita familiaridade, né? Sim, a Mátria hoje já auxilia, né, várias pessoas aí, casos em processo, professores, muita gente aí sendo auxiliada, né? Porque é isso, né? O pessoal foi ganhando experiência. A gente precisa apoiar, um assunto muito difícil conversar sobre isso, assim, a gente precisa falar, não pode ter medo de falar, assim, sem medo, você não vai arriscar seu emprego, você não vai, assim, se você está sentindo que é hostil, eu não recomendo que você também meta cara e toda terça. Vem aqui, vamos pouco, vamos trabalhando isso aí. Eu vim com um pouquinho de medo hoje também, porque, ai meu Deus, eu não sei falar juridiquês, não sei. Mas é isso, a gente também vai aprendendo, fazendo, e, né, como todo mundo aqui. Então, agradecer à diretoria, à Mátria, todas as mulheres que são associadas aí, que estão pagando seus... como que é? Assim, né? As mulheres que pagam aí a mensalidade da associação, que é isso que possibilita também, né? Elas conseguindo continuarem lutando. E se associe para a gente fortalecer essa rede e cada vez ter mais representatividade, até para a gente continuar com essas ações aí no Supremo. É isso. Gente, perguntaram de camiseta. No site da Mátria. Vai direto no Instagram da Mátria. Instagram da Mátria. Procurem aí. Tem camiseta, tem caneca também. E já tá acabando agora. Tá acabando. Começou. Acho que provavelmente tá salva. Um beijo, Yasmin. Adorei. Adorei também. Até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau.